Calúnia e difamação. Quando se fala de um agente público no exercício das suas funções, cabe a exceção da verdade. E a exceção da verdade, num órgão hermético e secreto, nada transparente como a Polícia Federal, cabe à Polícia Federal abrir as entranhas do seu método para que o parlamentar goze do direito à exceção da verdade. Eu, por exemplo, na minha crítica que fiz a um funcionário público em razão do exercício das suas funções, me foi negado a exceção da verdade. Aí você vai me falar que é institucional? O escambau que é institucional. Aí você vem me falar que é independente. Independente o escambau. Eu não esqueço. Você pode fingir esquecer, ou a memória dos deputados também pode ser curta, mas no ano passado, em meados de 2023, o Lula disse o seguinte, aspas, quando se tratava dos clubes de tiros. Eu vou mandar o Flávio Dino mandar a Polícia Federal fechar os clubes de tiro. E aí? E aí, papudo? E aí, papudo? Quer sentar para conversar comigo? Mas ninguém aceita. Porque eles só falam, né, quando são obrigados, né, quando são chamados na qualidade de ministro de Estado, estado de decadência, né, estado de exceção. Imunidade, exceção. Absoluto com exceção é estado de exceção, meu filho. Estado de exceção, é isso que a gente vive, uma ditadura lascada. E porque em aceno ao Congresso, a Advocacia Geral da União, de Jorge Imbecias, deve recorrer ao STF para pedir explicações sobre a decisão do ministro Flávio Dino, que liberou o pagamento das emendas parlamentares e impôs novas regras. Segundo informações da Folha, Lula foi avisado que a decisão de Dino caiu como um balde de água fria no Congresso e conflagrou um clima de retaliação. Diante desse impasse, os parlamentares travaram o pacote de ajuste fiscal enviado pelo governo em reação ao que interpretaram como uma jogada casada entre o Planalto e Flávio Dino. Pela manhã, o presidente da Câmara, o macho alfa do Brasil, Arthur Lira, admitiu que o governo não tem votos suficientes para aprovar o pacote, principalmente por conta do impasse sobre emendas, mas a votação de urgência deve acontecer ainda hoje. E ontem, o governo Lula liberou 7,8 bilhões de reais em emendas para tentar conter a revolta entre deputados e senadores que dançavam de fio dental e muito pelo para fora do popô no polidense do Congresso Nacional. O pagamento foi feito dentro da cuequinha de... Não, o pagamento foi feito depois de muita pressão do Centrão. O Centrão, para mim, quando eu era estagiário, eu sou da época que a gente barrigava balcão de fórum. Aí a gente ia aqui no Fórum João Mendes, aqui no centro de São Paulo. Aí a gente chegava, tipo, meio-dia, assim. Saía da faculdade, ia lá pro fórum fazer xerox, cópias reprográficas do processo. Aí a gente passava na Praça João Mendes, na frente do Fórum João Mendes tem a Catedral da Sé. Aí tem uma esquina que vira que tem uma banca de jornal ali, e aí ficavam umas moças, né, ali meio-dia, aquele sol escaldante, aquelas moças já judiadas pelo tempo, assim, com a calcinha jeans deixando transparecer a polpa do popô. Aí a gente passava meio duro, né, de terninho para ir lá no fórum, a gente passava meio que olhando pro chão duro, assim, elas viravam assim, não vai olhar não, viado! Então, o Congresso é menos, mas o Centrão é mais ou menos isso aí. Não vai olhar não, Lula!
E não é corrupção, né? Porque é de agente público para agente público e é eixo-social, então aí não é corrupção. Eles não estão sendo comprados, nem um pouco. Isso é puro respeito à liberdade do poder legislativo, né? A liberdade de querer dinheiro. Olha que coisa maravilhosa. Se isso não é golpe de Estado, o que seria o golpe de Estado? O que seria o golpe de Estado? Bom, vamos começar aqui, então, Luiz Arthur Nogueira. E essas emendas, hein? Vivi, alguns pontos importantes aqui. Primeiro, nós brasileiros somos esquisitos, tá? Por quê? De vez em quando a gente elege um presidente de esquerda, de vez em quando um de direita, mas o Congresso é sempre de centrão, né? Sempre do centro. Bom, o Congresso governa o Brasil, manda na pauta legislativa. Muito bem. O Lula, quando quer emplacar algum tema de interesse do governo, literalmente tem que comprar o centrão. Como? Verbas, cargos, estatais, ministérios. Isto custa caro para a sociedade brasileira. Bom, isso dito, eu posso até discordar das regras das emendas parlamentares, que não são transparentes. Mas daí o Supremo Tribunal Federal achar que ele decide como o Congresso libera emendas parlamentares, com todo respeito, é inaceitável. Pois é. E aí, Geisiane? E aí, Geisiane? E aí, o que acontece? Porque você vê que o Congresso, a CAN, quando eles querem, eles fazem. A anistia do 8 de janeiro. A gente foi na rua à toa, no 7 de setembro. À toa. Impeachment de uma obstrução total. Você vê, quando querem, quando quer, faz. E o estranho é que eles só fazem quando querem dinheiro. O Arthur levantou esse ponto, que eu ia começar um argumento justamente por isso. Nós já estamos tão acostumados com o autoritarismo, e olha que triste isso. Nós já estamos tão acostumados com o autoritarismo no nosso país que a gente acha normal Flávio Dino, numa canetada, decidir como é que vai ser o orçamento das tais emendas parlamentares. E o Congresso só está falando porque eles estão insatisfeitos, tá? Eles não estão reclamando porque é uma ação que está ferindo a Constituição, que está passando por cima do Congresso, que está, na prática, fechando o Congresso, a ação que o Congresso tem de legislar. Não. O problema para eles não é esse. O problema é que não agradou. Não agradou, eles acharam que não estava bom o suficiente e é por isso que eles estão reclamando. E aí, de novo, né, eles não iam travar tudo lá, todas as pautas, até que o tal do impeachment do Alexandre de Moraes, que é o cara que dá a canetada, que é o maior ditador desse país, manda e desmanda nesse país ao seu bel prazer, e desrespeita a Constituição, desrespeita a STF, desrespeita a democracia. O Congresso não ia ficar parado, gente? Pois é. Ia parar, mas continua a pauta lá dentro. Pois é, e aí tá tudo funcionando e é só dinheiro. Então, assim, nós ainda estamos a quilômetros continua de a pauta comendo solto. De alguma mudança efetiva. O brasileiro precisa ter ainda mais mão na consciência de que a mudança política, ela começa na cultura. É a cultura que vai refletir lá nos gabinetes dentro do Congresso pra gente tentar, daqui a alguns anos, limpar toda a podridão. E aí, Bianca? E parece também ter essa flexibilidade de valores e de princípios. Muito flexíveis. Muito. Eles fazem posições que Titiolina ficaria espantada. E esse é o centrão, né? Esse é o centrão. Por isso que é importante aprender a votar e buscar essa pessoa que mais se alinha com os princípios, com os valores, porque é nessa hora que pesa o valor, o princípio, e não um balcão de negócios, que é isso que a gente percebe, que fica muito claro. E é muito irônico, porque eu cresci aprendendo, até na escola, isso, né, nas novelas, a gente cresce aprendendo que a esquerda é a favor do povo e dos pobres. Não, então, mas ela é a favor dos pobres, né? É isso que a gente não vê acontecer. Ela é a favor de cada vez ter mais pobre. O pobre sempre ser pobre. Ela é a favor nesse do sentido. pobre, claro. Tá. Faltou explicar isso. São detalhes. Exato. O diabo, sabe o Rivaldo Jesus? Opa. Rivaldo Jesus mora nos detalhes, exatamente. Minha filha. Faltou esse detalhe. Ele é a favor dos pobres, ele é a favor de que continuem pobres. Exato. Exatamente. Jesus mora onde? Nos detalhes? Não, Rivaldo Jesus. Né? Rivaldo Jesus mora nos detalhes. Ele ilude, né? Ele engana, e é exatamente isso que a gente percebe também acontecendo, e essa venda de favores, de apoio, de lealdade.
É claramente, enquanto isso, o seu José, que trabalha o dia inteiro, quando ele chegar à noite, ele vai ligar na televisão dele, né, e da TV aberta, ele não vai ver isso. Ele vai ver um discurso que ele nem consegue entender para viver. Ele não consegue sequer compreender o tipo de palavras que é dita lá, o que ele entende é democracia, antidemocrático, e discurso bolsonarista, e golpe. Aí ele vai dormir com essas palavras na cabeça e fica ali, né? É isso que vai entrando na mente e perde até a capacidade de raciocinar sobre o que está acontecendo. Por que o dólar está R$6, né? Mais que R$6. Para de raciocinar e de pensar que, de uma certa forma, a gente também precisa mudar. O povo precisa aprender a fazer melhores escolhas. Você sabe que quando existem métodos, né? Ontem a gente falava de predador sexual, mas o predador sexual pedófilo, ele tem alguns métodos de trabalhar, principalmente se a criança for da família, se é um pai, um padrasto, um avô. Eles colocam na cabeça da criança que aquilo é normal. Que a violência é normal. Não, que isso se faz com o filho, que o pai tem que iniciar. É chocante um negócio desse, mas é assim que eles trabalham. E da mesma maneira, esse pessoal está fazendo esse estupro quanto o brasileiro, que é vulnerável em educação e cultura. Cultura no sentido de erudição, de saber o significado das coisas, de conhecer o que as coisas são. E aí fica democracia, democracia. Aí eles ficam fazendo atos que seriam corrupção em qualquer democracia verdadeira, que seriam ditatoriais para qualquer democracia mais vagabunda. E chamando isso de democracia, a maioria do nosso povo que não é capaz de ler e compreender o que leu, quando é capaz de ler, vai acreditar que isso é democracia, não é, professor? Pavinato, as manifestações foram brilhantes. Vou pegar alguns pontos. Quando você citou o estupro de uma criança dentro de casa e a normalização do processo, é bem como a Gesiane disse, é uma questão cultural em que a mídia torna normal aquilo que se tornou comum pela incapacidade daqueles indivíduos que são responsáveis para criar um sistema de pesos e contrapesos de verdade e tratar a coisa pública tal qual ela é, como eles não fazem, então aquilo que se tornou comum por causa dessa incapacidade, a mídia culturalmente coloca na cabeça das crianças, trata a sociedade brasileira como uma criança para ser estuprada, normalizando. É espetacular a imagem que você fez, que vem exatamente numa outra normalização. Isso que o Arthur trouxe. É inadmissível, é assustador que vá para o ministro, depois do ministro ter feito uma intervenção, chega a ser uma resolução, entrega-se para o ministro e diz, não, tudo bem, agora eu vou liberar. Mas é preciso fazer tais coisas. Por quê? Porque quem legisla nessa jossa sou eu. Antigamente a gente achava que era só um ministro que fazia isso. Não, todos acham que fazem isso. Por quê? Porque foi normalizado que 11 indivíduos que não foram eleitos, foram escolhidos ideologicamente, politicamente, não interessa, mas que não deveriam ter sido escolhidos da maneira como forem, eles é que legislam, eles estão sobrepostos a todos os demais poderes e estão mergulhados na sociedade brasileira, nadando como se fosse um indivíduo imune no rio Tietê. E a sociedade brasileira está sendo transformada naquilo que está dentro do rio Tietê. Porque é assim que eles tratam. Aí a gente pega e dá uma olhada, o ministro simplesmente altera e diz, é assim que vai ser. Aí o Congresso pega e fala, não, você está brincando com você não cumpriu o acordo. Então nós vamos bloquear. Bloquear por quê? É nisso que a nossa política foi reduzida. Acho que a Bianca trouxe bem. Nossa política está sendo reduzida única e exclusivamente àquela guerrinha pelo poder interno. Essa é a razão pela qual a sociedade está ali, ó, jogada no canto, e os pobres, como você trouxe, Bianca, os pobres são muito bem quistos pela esquerda. Claro que são. Porque eles querem que continue pobres. Dentro da esquerda marxista em especial, havia duas, eu já vou encerrar, havia duas teses, uma que se vingou, que é das condições subjetivas em contraposição às condições objetivas. O que é isso? A revolução acontece nas condições objetivas quando você tem uma massa de trabalhadores que não têm acesso e estão passando fome, e por isso eles se rebelam e vão lá. Só precisa ter um direcionamento. As condições subjetivas, que ganhou, você tem que colocar na cabeça das pessoas que elas são
depauperadas, que elas são vítimas daquele indivíduo que é o culpado, que é o burguês. Foi o que ganhou, foi a subjetiva. Mas como é que eles trabalham ainda? Independentemente deles terem tomado conta da cultura, tomado conta da imprensa, tomado conta da escola, tomado conta da igreja, tomado conta de tudo, eles precisam de uma massa de gente. Então, por isso que eles adoram ter muito pobre. Eles não querem resolver o problema do pobre. Eles querem um exército para derrubar a classe que eles querem. E derrubar, que é a classe alta, os empresários, o que quer que seja, na linguagem deles é o burguês, para, tomando o poder, a partir daí eles fazerem o que eles querem. Então, eles precisam ter esse amor pelo pobre. É claro, mas o pobre tem que continuar pobre. Porque eles precisam ser um exército que vai ser utilizado quando as condições objetivas estiverem estabelecidas. Já que aquilo que é o tomar a mente e a alma do povo pode falhar em algum momento, como está falhando agora. Como que falhou? Todo mundo descobriu que a identidade de gênero, essas coisas, todo esse discurso fracassou. Então eles estão voltando para a luta de classes do Marx. Por isso eles precisam ter pobre em excesso e não vão resolver o problema do pobre. E está aí. Aí fica normalizado que um ministro comunista, que ele se apresentou, foi do Partido Comunista, fica mandando no Congresso e dizendo como tem que legislar. Só tem uma palavra para isso, que é uma palavra exclusivamente brasileira. Isso é uma esculhambação. Exatamente. Que vem... vem de onde? Esculhambar? Vem do CAD-MDMC, vem de lá mesmo. É isso aí. Do centro ali de onde ia nascer a criança da artista plástica. Exatamente. Ela queria cesárea. Bom... É mais fácil uma endoscopia, né? Na cesárea, no caso, você faz. Enfim, após o anúncio do pacote de corte de gastos dos outros, com medidas apontadas como insuficientes para o cumprimento das regras fiscais, a reprovação do mercado financeiro ao governo Lula acelerou e chegou ao patamar, e tamar mesmo, hein, de 90%. Os dados são da Genial Quest. Na pesquisa anterior, realizada em março deste ano, a reprovação do governo estava em 64%. O levantamento, e haja levantamento de 64 para 90, atual também mostra que 41% dos entrevistados avaliaram como positivo o trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que ganhou um prêmio de mudanças climáticas, né, de coisa de ecologia, o que representa uma queda de 9 pontos percentuais em comparação ao resultado de 50% de março. Luiz Arthur Nogueira, agora a Faria Lima está se arrependendo de ter feito o L? Agora o Armínio Fraga está preocupado ou foda-se para... ou ferre-se para eles? Vivi, surpresa zero com esse resultado, né? 90% reprovando o governo Lula, por conta, claro, do pacote fiscal foi muito ruim. Agora, para mim, a surpresa era que em março só 64% reprovavam, né? Então tinha 36% vivendo no mundo da lua. É, né? Que eram as águas de março fechando o verão. Pois é. Agora, sabe o que é curioso, Babi? Tem 3% que ainda avaliam de forma positiva. Provavelmente são economistas com diploma da Unicamp. Economistas, né? Ou ecomunistas? As duas coisas. Ecomunistas, exatamente. Certamente com diploma da Unicamp. Agora, tem alguns dados curiosos aqui, Bibi. Olha só, 70% dizem que confiam muito no Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. E para alegria do professor Suano, 55% dizem confiar pouco ou nada no Gabriel Galípolo. Olha lá. Agora, tem um dado aqui que é demais. Essa você vai gostar. 97% dizem confiar pouco ou nada em quem? Em quem? No ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. 97%. Tem 3 que acreditam. Pois é.
Ora, tem 3 que acreditam. São da Unicamp, certamente. Só da Unicamp, vai. Bom, para concluir, Pavinato, por que essa reprovação do mercado financeiro ainda que tardia? Porque agora a paciência acabou, o pacote fiscal de corte de gastos é muito ruim, não corta gasto nenhum, tem populismo lá dentro, que foi isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, tem a bitributação sobre os ricos, que a gente explicou aqui, vai tributar 2 vezes, primeiro na pessoa jurídica, depois na pessoa física, e na prática, a verdade é, o Brasil não vai cumprir nenhuma meta de arcabouço fiscal, nem nesse ano, nem no ano que vem. Ou seja... Nem em 2026. Nem em 2026. Ou seja, a dívida pública vai continuar crescendo. Nossa, vamos bater recorde, então. Vamos. Vamos bater recorde. Mais um recorde. O Brasil já virou hexa, né? Na semana passada, a gente virou hexa, o dólar, 6 reais para comprar um dólar, já somos hexa. E olha, nós vamos ser um ano de recordes, hein, Gesiane? Olha, eu fiquei surpresa também em saber que o mercado financeiro em algum momento achou que ia dar bom uma gestão petista do ministro que claramente fala ali tranquilamente que não entende de economia, do ministro da economia que ganha prêmio de sustentabilidade. Até eu fiquei com pena da Marina Silva. Ela merecia o prêmio de sustentabilidade pelo tempo que ela enche o nosso saco com essa pauta. E ela não ganhou, coitada. E ela enche o saco de modo sustentável, né? Exato, tadinha. Eu fiquei com pena. Ó, Marina, você tem a minha solidariedade. Não entendi por que você não ganhou o prêmio. Então, eu fico realmente surpresa. De novo, não precisa ser nenhum gênio para entender o que o PT faz, qual que é o projeto de governo do PT no que diz respeito à economia. Gastar muito, crescer muito a máquina pública, colocar toda a camaradada dentro de cargos estratégicos. E levando-se em conta a Lava Jato, outras coisas também. Pois né? que devolver, que a gente roubou o dinheiro que não roubou, né? Foi um dinheiro que não foi roubado. Exato. E aí teve que devolver os cofres públicos e depois devolver o devolvido. No país acontecem umas coisas que parecem o seriado do Chaves. Mas é interessante porque é uma gestão que aumenta a máquina pública, coloca toda a companheirada. Alexandre Silveira, por exemplo, que é desse Ministério de Minas e Energia, se fosse uma imprensa comprometida com a verdade, né? Assim como é aqui na Oeste, nos outros veículos, certamente já teria estourado várias manchetes a respeito de como ele faz ali a negociação, de que a família explora, enfim, aquela coisa toda, e como excelentemente explica o professor Marcelo Sono, não há conflito de interesses e é esse que é o problema, o interesse é justamente o mesmo, e é isso que acontece numa gestão petista. E aí eles têm a Glaze que o tempo todo grita e vocifera uma série de bobagens falando que é uma questão de mercado, e aí eu pego o gancho no que o professor falou na pauta passada, porque aqui na economia a gente está vendo isso. Eles estão recriando a luta de classes. Não à toa o projeto da Erika Hilton era voltado para a classe trabalhadora. Eles já viram que o movimento woke não funciona. Eles já viram que nos Estados Unidos isso não funciona. Aliás, nos Estados Unidos, um dos motivos que levou à eleição do Trump foi justamente a questão econômica, o bolso do americano. Então, eles sabem, mexeu no bolso, incomoda. A grande questão é que todos nós pagaremos o pato dessa tragédia que é o governo PT no poder. É claro, sempre sobra para o povo. Sempre sobra. Que o PT diz defender, né? Poderia ser diferente, Bianca? Não. Não, a confiança desabou. E tem aquele bordão do Lula que é nunca na história desse país. Nunca antes da história. Nunca antes da história desse país tão rápido. E ó, o que era só uma dúvida, né? Uma incerteza virou certeza. Depois do anúncio do pacote de gastos que o Haddad ele fez ali naquele pronunciamento, parecia até, a imprensa mesmo falou, foi um parecia pacote político. De gatos, né? Que só tinha gato ali dentro. Então, nunca na história mesmo desse país, tão rapidamente, e é o mercado mesmo reagindo a esse termômetro, que é sim um termômetro da incompetência, porque não há uma equipe técnica, não há o trabalho pelo cidadão brasileiro, a gente percebe isso. Mais pessoas precisam perceber isso, essa é a questão. Mais pessoas precisam acordar, despertar, porque ainda tem muita gente que defende. É isso que mata, a gente perceber que tem gente que assim, é como se a gente não pudesse falar a verdade. Tá desse jeito, às vezes até em família. É melhor não tocar no assunto, tipo em Natal, né? Por exemplo, assim, falar sobre esse assunto aqui, que é um tema que podia gerar um debate saudável. Em família. Gente, então, vamos conversar sobre isso, exatamente. Vamos olhar responsavelmente. Já dizia o sertanejo, é a sua indiferença que me mata, que me mata, que me mata, né? Mas se alguém fala
num jantar de Natal, por exemplo, isso dá briga. Dá briga. Você não pode falar do político de estimação. Ainda mais com o velho barbudo vestido de vermelho. Que sendo homenageado ali. Mas ele é uma referência às famílias dinásticas da Lapônia, por isso que ele se veste de vermelho. Com um saco grande até o chão. Que seja, mas vermelho aí porque foi roubado também, a cor vermelha foi roubada por um grupo politicamente ideológico. Desculpa. É complicado, é complicado. Por isso que é importante até levantar, e eu mesma, eu sou uma pessoa que sempre manda nos grupos, divulgo para as pessoas que eu gosto mesmo, sabe? Pessoas que são boas, trabalhadoras, eu falo, assiste a Revista Oeste, assista, porque você precisa começar a abrir a mente. É uma forma da gente poder também levar essa mensagem, já que contra dados não há argumentações. Aqui são dados. Quem não quer ouvir dados aí é outra coisa. Aí é uma cegueira muito, muito grande, mas sabemos que existe essa cegueira. Né? E contra dados, né? Para quem é dado Bolsa Família, não tem argumento que eu faça desgostar do PT. Tem, professor Sônia? Não tem como. Isso é uma contra forma dados não há argumentos. Não tem como. E eles vão aumentar isso porque eles precisam ter essa massa de indivíduos que, de alguma maneira, vão dar suporte, seja suporte ideológico, seja suporte de massa crítica para fazer processos revolucionários ou tomadas. Ou seja, eles precisam ter essa massa. Agora, é interessante, o Arthur disse assim... para alegria, o mercado não confia no Márcio Alexandre Galípolo. Já estou dizendo que ele é uma mistura de Tombini com Portman, tá? Ou seja, com todo respeito. O senhor sabe qual que é o que dá a mistura da... Como é que fala? Da coxinha com quibe? Não? É o que bichinha? O que bichinha, Mas olha, eu acho até que a Faria Lima agora... Bom, já pararam, mas eu estou tentando entender por que eles pararam de andar de patinete, porque patinete tem formato de L. Então eles estão acordando que não adianta você simplesmente dar dinheiro para aquele indivíduo que vai usar a corda que ele vendeu 67, para enforcá-lo. patinete, bobiolo. O mercado financeiro, ele já está percebendo que mesmo que o mercado financeiro possa trabalhar na questão da flutuação, dos riscos, porque é só uma ilusão nossa. Se você tem 10 bilhões no exterior e você coloca 1 bilhão aqui, é muito legal que você tenha uma queda das ações, que o país... Porque na baixa ele diz, agora eu vou comprar, porque se tiver 10% de aumento, foi uns 100 milhões que ele colocou no bolso. Foi assim que o Soros... construiu a fortuna dele quebrando o Banco da Inglaterra. E ele é um investidor. Então, para determinado segmento do mercado financeiro, estão um pouco se lixando para isso. O que eles não entenderam é que eles precisam ter chão para pisar. E aí, se destruir todo o país e todos, eles não terão onde ficar. E não adianta viajar para achar que ele vai para os Estados Unidos, para o Panamá, para qualquer mercado, ou país, ou paraíso fiscal. Não vai adiantar. Porque hoje o dinheiro está globalizado, o dinheiro circula e ele precisa ter aplicação em coisas concretas, porque dinheiro debaixo do colchão ou dentro do banco é papel e não serve para nada. Precisa ser investido em coisas concretas também. Estou enganado, Arthur? Você? Então eles estão começando a entender. E agora o que eu quero é que eles entendam o que é ser de direita, o que é ser mercado financeiro, ser apostador e estar trabalhando com recursos. Não adianta o senhor defender a sua liberdade, a sua propriedade. O senhor tem que defender a liberdade e a propriedade com valores. Está na hora do senhor entender. Não coloque dinheiro em campanha de quem vai quebrar o Brasil para o senhor ganhar 100 milhões, 200 milhões, porque depois isso vai se dissolver. Não vai servir para nada. E o senhor não vai ter com quem gastar, não vai ter o que comprar, porque o país vai estar quebrado. E não pense em ir para o exterior, porque o exterior vai dizer, e aí? Passa o teu dinheiro para cá e você vai ter que deixar metade conosco. Porque você vem de algum local, você tem que dizer, afinal de contas, de onde vem esse dinheiro. Aí os paraísos fiscais, mesmo os paraísos fiscais, têm determinados problemas também. E os paraísos fiscais não é ilegalidade, é apenas um anonimato que é dado, mas não tem ilegalidade. Mesmo assim, eles já perceberam. Ou constroem um Brasil melhor, ou então eles vão perder aquilo que eles têm. Que bom. Você sabe que os grandes banqueiros, né? As pessoas físicas, porque não pode mais PJ, hoje eles alimentam as campanhas de esquerda. Sim. Então, aí você vê, quando os herdeiros, os acionistas de grandes bancos do Brasil, né, como Itaú, por exemplo,
chegam lá, dão dinheiro na campanha do Lula. Não sei que banco que foi, põe esse dinheiro na campanha do Boulos, mesmo o pessoal não admitindo receber, mas receber. Foi um banco que não existe mais, né? Ele foi fechado, mas os herdeiros ficaram com um patrimônio gigantesco. Exato. Quando esse tipo de gente põe dinheiro, eu vou falar essa gente agora, essa gente põe dinheiro na campanha a gente sabe que é para ter desgraça no país, aumentar juros e eles terem lucros recordes e recordes e recordes. Desculpa eu te interromper, mas sabe por que isso acontece? Eu tenho certeza que o Arthur vai concordar comigo. É por uma razão simples. Nós temos 12 bancos aqui no Brasil. Os Estados Unidos são 6 mil bancos. Mais do que isso, eu acho. Ora, como você só tem 12 bancos, é muito fácil eles fecharem entre si e dizer, pô, quem que vai proteger as nossas formas porque de atuar, você veja, cartel? nesse tempo todo, o único, agora, nessa gestão do Lula, o único banco que caiu foi o que ele estava sentado para cortar a unha, que nem dedo ele tem. Né? Opa, Vivi, nem sei se é verdade. É importante que as pessoas saibam que a melhor forma de você ganhar dinheiro no mercado financeiro não é com a alta da Bolsa, nem com a queda da Bolsa, não é com a alta do dólar, nem com a queda do dólar. É com a volatilidade. E um governo como o governo Lula, que é um governo que só gera incertezas, ele faz exatamente isso. Um dia sobe, outro dia cai, sobe. E é aí que o mercado financeiro ganha dinheiro. Os mais ricos, principalmente. Pois é, eu sabia disso, mas eu não queria me gabar aqui. Mas agora nós vamos falar de inteligência artificial, nós vamos falar de Big Tech. Mas, infelizmente, eu tenho que lidar com a inteligência humana.